Senhor presidente, senhores deputados, eu inicio agradecendo ao deputado Marçal Filho pela concessão aqui de 15 minutos para que eu pudesse usar a tribuna no grande expediente para manifestar sobre alguns assuntos e, coincidentemente aqui, alguns deles que foi incluído na pauta do deputado Marçal Filho. Deputado Marçal, o assunto energia eu nem iria discutir, mas eu penso que seja importante, na linha da manifestação de Vossa Excelência, dizer que nós podemos somar os nossos esforços. Eu tive uma reunião com a Energisa recentemente, tenho falado muito com a defensora dos consumidores lá de Dourados, que tem estudado e reunido um acervo de documentos muito grandes, e eu tenho me aprofundado acerca da negociação da ANEEL, né, que autorizou esse reajuste 12,39 e chegado a algumas conclusões muito interessantes. Na verdade, nós temos que aprofundar o estudo para que a gente possa verificar se existem medidas e quais medidas nós poderíamos tomar. Tem duas parcelas. Tem a parcela A, que é a de geração, transmissão e encargos setoriais. Esta parcela A, que beneficia as geradoras, né, e transmissoras de energia, teve um aumento de 9,32. E na parcela B, que é a parcela relacionada à distribuição, que é aquela referente à Energisa, o IGPM foi 8,27 e a ANEEL concedeu um aumento de 3,07%, que somado aos 9,32, resulta nos 12,39. Na parcela B aqui, existe alguma discussão. Por exemplo, por que o Mato Grosso teve um reajuste menor que o Mato Grosso do Sul? O critério de correção do Mato Grosso, todos os contratos novos autorizados pela ANEEL, traz como fator de correção o INPC. O INPC foi 4 e alguma coisa. O IGPM deu o dobro, 8,27. Então, no Mato Grosso do Sul, os contratos antigos, todos tinham como correção o IGPM. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, o INPC, daria índice negativo. Nós não teríamos o reajuste da parcela B. Agora, nós temos que analisar bem, eu tenho conversado muito isso com a nossa defensora lá de Dourados. Se nós analisarmos o IGPM e o INPC ao longo dos anos, eles se equivalem. Em determinado período, o INPC foi maior do que o IGPM, e o ano passado, por exemplo, o IGPM foi bem maior do que o INPC. Então, são critérios que devem ser analisados. E aí, na linha de uma manifestação do deputado João Henrique, aqui nessa casa, que defende, entende, é um especialista em direito do consumidor, que quando você tem interesses conflitantes, prevalece aquele que mais atende o interesse do consumidor. Então, a ANEEL, em tese, poderia, em caso dessa natureza, obviamente que aí nós estamos discutindo matéria de ordem contratual, e aí as decisões do STJ, ela tem sido muito benéfica às distribuidoras de energia, não é? Aquelas medidas liminares normalmente são derrubadas judicialmente. Mas esse é um assunto que não morreu, não. E convido Vossa Excelência para juntos entendermos, compreendermos e de forma técnica podermos, se for o caso, tomar alguma iniciativa pela casa ou alguma reunião na ANEEL, da forma como ocorreu no Mato Grosso. E aí, se Vossa Excelência lê o voto do relator, é um rolando lero sem tamanho para poder, no final, entender que deveria ser aplicado um índice menor. Não é? Mas eles acataram. Houve uma manifestação muito grande do setor empresarial, do setor comercial e do próprio governo, que resultou num índice menor do que aquele que havia sido autorizado. E na parcela A, deputado Marçal, existe um aspecto, deputado Capitão Contar, absurdo. Quando nós tivemos aquela crise de energia lá, aquelas concessões do não reajuste de energia no governo da presidenta Dilma, que quase quebrou o setor energético, houve uma legislação.
E essa legislação criou uma aberração. Qual que é a aberração na parcela A aqui que beneficia as geradoras, e aí está beneficiando o setor privado? E vamos imaginar a hipótese da usina de Belo Monte. A ANEEL autoriza, aqui eu vou dar um número hipotético, que ela venda 1 bilhão de gigawatts de energia. E ela só entrega 500 milhões de gigawatts, a metade. Quanto que o setor vai pagar para a usina de Belo Monte? 1 bilhão o contratado. Significa que nós, consumidores, e aí é um absurdo que a ANEEL faz, ela considera a capacidade geradora de energia construída há 30 anos a mesma capacidade que ela tinha, deputado Jamil Tsunami, há 30 anos atrás, deputado Alonso Machado. É um absurdo. Ao longo do tempo, a usina foi perdendo a sua capacidade e a ANEEL não rebaixa. Então, ela vende, por exemplo, 1 bilhão de gigawatts de energia, entrega 500 e recebe 1 bilhão. E isso impacta todos os consumidores, que teve agora, só nesse aumento aqui no Mato Grosso do Sul, 9,32%. Nós temos que acionar a nossa bancada federal, né, para que possa dialogar com a ANEEL e compreender. Isso é uma lei extremamente absurda. Tem que ser revogada, porque não tem sentido que só o setor privado seja beneficiado recebendo algo que ela não fornece. Qual é o estímulo à melhora? A usina de Belo Monte, a informação que nós temos é que ela entrega 30% do que ela vende e recebe 100% daquilo que ela contratou. E aí ocorre um paradoxo, deputado Londres. Se a Energisa comprou da usina de Itaipu 500 e a usina entregou 300, ela paga 500 e o 200 que faltou ela tem que buscar no mercado privado. No mercado livre, a energia é mais cara. Tem que pagar essa energia que ela compra, suprir aquela ausência, pagou 100%, supre o que faltou, não é? Isso é um absurdo, e isso vai impactar no aumento da energia, porque ela comprou uma quantidade, recebeu menor, teve que pagar 100% e ainda teve que buscar no mercado livre. Então, são questões, deputado Marçal, que nós precisamos de aprofundar. Outro assunto que Vossa Excelência abordou, o assunto do aeroporto de Dourados. Isso é uma novela. Não é? Já se arrasta desde 2016. É uma obra, são duas obras importantes. Aquela estruturante, que envolve a pista, né, o pátio de manobra, o aeroporto de Dourados, ele é inadequado. Hoje nós temos lá em Dourados, eu tive na semana passada, conversando com o general William, né, Lourenço William da Silva Ribeiro, que é o comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. O Exército será responsável por essa obra de aproximadamente 49 bilhões de reais. Não é? O Exército já contratou os projetos executivos, e a informação é que, na medida em que os projetos executivos forem entregues, o Exército vai executando essas obras. Mas aí vem, deputado Marçal, um outro problema que nós temos que ficar alertas. É os 30 milhões para a construção do receptivo. Qual é o problema de Dourados hoje em relação à pista concedida do deputado Eduardo Rocha? É uma parte a Vossa Excelência. Hoje em Dourados nós temos a TR-72, capacidade para 70 passageiros. O voo de Dourados a Campinas leva 2 horas e 5. Se nós tivéssemos, por exemplo, o Embraer 195, esse voo que dura 2 horas e 5, que é azul, cobra preços absurdos, porque é a única que opera naquele aeroporto, nós teríamos o voo de 1 hora e 20, ao invés de 2 horas e 5. Por que que as outras companhias e a própria Azul alega que não usa não coloca esse avião de maior porte? Por quê? A pista, ela está soltando pedrisco, aquilo pode entrar dentro da turbina e provocaria danos à turbina do avião. Esse é o motivo, então aí a razão da importância dessa obra. Mas aí, deputado Marçal, qual é o problema? 30 milhões não é emenda impositiva, é emenda da bancada federal, que não é bancada impositiva, e aí Dourados padece de representação federal. Nós não elegemos nenhum deputado federal. E aí a população tem que começar a lembrar
da importância de representação, e aí nós temos que conclamar os 8 parlamentares federais, não é? Está aqui o deputado Eduardo Rocha, a nossa senadora Simone Tebet, para poder, né, no Senado da República, fazer a articulação para que nós tenhamos, não ocorra em Dourados um mico, porque a construção do receptivo em Dourados hoje, que não tem ar-condicionado, os passageiros padecem um calor infeliz, às vezes tem problema de materiais básicos lá no aeroporto, nós não tenhamos a pista resolvida, e a pista resolvida, a obra essa vai acontecer pelo Exército Brasileiro, não é? Eu acredito que 1 ano e meio, a previsão é de que essa obra ela possa estar concluída em 1 ano e meio, no máximo 2 anos, e nós não tenhamos horizonte acerca da construção do terminal de passageiro ou do receptivo. Concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Barbosinha, nesse tocante do aeroporto de Dourados, tem uma MP tramitando no Senado Federal, a senadora Simone e mais 2 senadores fizeram uma emenda que é para abrir o capital das empresas brasileiras para as multinacionais. Nessa abertura de capital vai obrigar as empresas multinacionais que quiserem aportar recursos e serem donos das empresas nacionais, 5% dos seus voos internacionais terão que ser voos regionais. E aí é onde que entra Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá, porque nós precisamos, aí Vossa Excelência tem razão, a aviação traz bonito no polo, na beldade, que tem a nossa cidade de Bonito, né? Paranaíba também merece, Paranaíba, mas dizer, Vossa Excelência, que a vinda desses recursos para os aeroportos significa desenvolvimento, investimento e enriquecimento das regiões. E a região de Dourados, a Grande Dourados, eu vou muito lá, tenho propriedade lá, precisa urgentemente, o senhor pode contar com o apoio da senadora Simone. Mas o meu à parte era para falar da Energisa. Eu estava ouvindo um programa e eu não sabia do B de Paula, na Rádio Difusora. Quando pessoas fazem gato de energia, ou roubam energia da Energisa, ela não perde. Ela pega isso que foi roubado e divide entre os contribuintes, com nós e a nossa população. Só que quando a Energisa pega o ladrão, o cara que fez o gato, eles aplicam uma multa pesada, cobram o que ele roubou e mais um monte de coisa. E tem um fundo criado para isso. Nós precisamos, essa casa, fazer um projeto de lei e obrigar a Energisa a pegar esse fundo que ela usa do bel prazer, pegar esse fundo para a gente poder pagar as contas de energia das santas casas, das entidades que não dão conta de pagar a energia em todo o Mato Grosso do Sul, não deixar a empresa receber do consumidor e depois, aqueles que ela pegam e cobram multa, deputado Barbosinha, e que recebem aquela energia que foi furtada, fica para a empresa. Ela recebe 2 vezes. Isso, se for verdade, é um absurdo. E essa casa tem que tomar providência. Obrigado pela parte. Eu acolho a parte de Vossa Excelência, incluo na minha manifestação, deputado Neno Razul, que resta 1 minuto, aqui 25, eu queria dizer o seguinte, deputado Marçal, Dourados tinha em média 12 mil passageiros no início da operação, quando nós tínhamos ali 2 aeronaves, 2 companhias operando Dourados. Hoje nós temos em torno de 6, 7 mil passageiros, exatamente pelas dificuldades, pelo preço das passagens, né? Então, esse assunto ele é muito importante, e aí um relato importante, saiu publicado na semana passada, as empresas habilitadas para elaboração do projeto executivo da pavimentação, daquele trecho ali, do aeroporto que liga a BR-162 até a BR-463, ali no Clube do Laço, em Dourados, né, para a execução daquele trecho de 6,6 quilômetros, 6.600 metros, que é muito importante para a integração, né? Até porque quando Dourados ter um aeroporto, a pista operando com jatos de grande porte, além da população dos 32 municípios, que passa de 1 milhão de habitantes, deputado Neno, nós teremos também ali o público paraguaio, né? Pedro Juan, todos os municípios paraguaios aportando para Dourados, para poder utilizar aquele aeroporto. Eu tenho
Eu acho que eu vou voltar na explicação pessoal. O tempo aqui são 5 segundos, né, senhor presidente? Eu poderia conceder uma parte? Claro, claro. Eu agradeço, deputado Barbosinha, a parte. Agradeço ao senhor presidente por conceder o tempo. Eu, escutando o que o senhor disse, concordo plenamente, mas eu queria só informar também, deputado, que essa redução, primeiro vou dizer da redução de número de passageiros. Quando tínhamos 2 companhias em Dourados, a passagem, às vezes, muitas vezes, era até mais barata que a de ônibus. Depois que ficou só, que saiu a companhia e ficou somente a Azul, aí os preços dispararam. E isso explica a redução do número de passageiros, que fica melhor, mais barato vir para Campo Grande pegar o voo do que pegar o voo de Dourados. Então toda a região acaba prejudicada, tendo que andar esse trecho a mais para baratear o custo. Agora, em relação às obras do aeroporto, inclusive nosso presidente Paulo Correia esteve em Brasília com minha mãe no governo passado. O nosso ex-prefeito também, Zé Elias, participou muito desse processo. Esse processo está andando a pleno vapor e essas obras vão sair. E isso é um mérito do nosso presidente, da nossa prefeita Délia Razuk e do nosso ex-prefeito Zé Elias. Dourados vai ter um aeroporto muito bem equipado, muito bem qualificado para atender toda a região. Eu só queria deixar essa palavra, que o senhor pode ter certeza que todos os esforços estão sendo feitos e Dourados vai ter o aeroporto que merece. Obrigado pela cedência do tempo, deputado. Eu agradeço e finalizo, deputado Neno Razuk, esperando que efetivamente essas obras aconteçam. Registrar aqui também o ex-prefeito Murilo Zawitch, Domingos Venturino, que é um batalhador pelas obras, e o trabalho, obviamente, da prefeita Délia Razuk, que agora nós precisamos de garantir, e aí, deputado Paulo Correia, atuação de Vossa Excelência nos ajudando. Garantir os recursos para a construção. Não adianta a gente ter as pistas lá alargadas, o pátio de manobra, sem o receptivo, não é? Então, isso já ocorreu no país. Nós temos, não me lembro o nome da cidade aqui, em que foi feito todas as obras estruturantes e não alocou, não conseguiu o recurso, dá 2 anos, 3 anos, está pronta a pista e não tem um receptivo do terminal de passageiros. Era essa manifestação e eu me somo à manifestação do deputado Marçal Filho, a quem eu agradeço mais uma vez, para que nós possamos juntos encontrar soluções para esses graves problemas. Muito obrigado.